Quando essa pandemia passar, a gente vai amar muito poder sair, ir para um pub, ir para um restaurante, ir para um estádio, ir para um seu show lá de música que você gosta. E vamos fazer isso, só que com os devidos cuidados. O que é que isso tem a ver com biologia? Eu estou falando de fissão e fusão. As substâncias nas células, elas podem sair ou entrar dela. Assim como você entra num restaurante, você para entrar numa festa, você tem que ter um facilitador, um peixe, né, para lhe dar uma senha lá para você entrar ou comprar essa senha. Então você entra e sai de lugares, você interage, fusão, você se separa, fissão, e isso acontece com as substâncias que entram e saem da nossa célula. Eu sou o professor Wellington Sibaldi de Biologia e hoje vamos falar de transportes através da membrana celular. E aí, gente, beleza? Então, continuando sobre membrana plasmática, a gente viu a estrutura na aula passada, quem não viu, dá uma olhada aí no link. A gente vai falar sobre os transportes que acontecem por ela. Então, ela é considerada meio que a porta de entrada ou saída, né? The door. Acontece que isso está associado a assuntos bem interessantes do dia a dia e não apenas a questão de vestibular. O mel, né? O mel que a gente usa, ele estraga? Mel azeda? O que você acha? Por que é que o alface murcha? Se a gente pegar ele, trouxer logo da feira e bota na geladeira, ele perde mais rápido. Se você analisar a questão de alguns filmes, como por exemplo, um filme bem interessante sobre náufragos, né? O Náufrago, que é um filme daquele cara a bolinha conversando com o Wilson, né? Quem não assistiu, assista. Invencível, outro filme bem massa, né? E fala sobre, você vai dizer que, poxa, tem a ver filme, comida, com membrana, porque tudo é coisa que vai entrar ou sair em um ser vivo. E alguns filmes retratam essa situação. Por exemplo, se o cara beber água do mar para matar a sede, é vantajoso ou não é? Essas questões a gente vai tratar aqui. Quem quiser já dar um print aí, pode ficar à vontade, rapidinho, né? O interessante seria desenhar e escrever, porque o seu cérebro fixa melhor quando você faz e não apenas escuta ou vê. Mas isso é outra ideia. Bom, então o transporte de substâncias, tais quais essas daqui, acontecem pela membrana. Antes de a gente ver essa aula, vamos ver uma videoaula sobre esse assunto aqui, que eu vou postar para vocês. Bom, gente, vamos preparar aqui uma solução. Uma solução é uma mistura homogênea, onde o que está ali misturado a gente não consegue visualizar, seja a olho nu ou sob um ponto de vista microscópico. Então, água e açúcar bem dissolvido, água e sal bem dissolvido é uma solução. Água e óleo com areia, aí já é uma mistura heterogênea porque você consegue distinguir. Então, vamos preparar uma solução. O que é que vamos usar para uma solução? O soluto, aqui eu tenho dois tipos, né? Açúcar e café, e aquilo que vai dissolver o soluto. Eu chamo de solvente. Nesse caso aqui, o solvente será a água. Duas. Então, o volume de líquidos seria igual. Eu vou colocar aqui uma colherinha de açúcar, né? E uma outra aqui. Se eu colocar assim, igual, quantidade de soluto sobre os dois líquidos, eu digo que a solução está com a mesma concentração da outra. Elas têm a mesma concentração. O que é que muda a concentração? A quantidade de soluto. Quem tiver mais soluto, mais concentrado. Quem tiver menos soluto, menos concentrado. Então, vamos mexer tudo, por enquanto você vê o açúcar, né? Então, não seria uma mistura homogênea ainda, heterogênea. Mas depois que eu dissolver bem, vira homogêneo. Então, eu vou colocar aqui uma colher de café e uma colher de café. Opa, concentração igual. Quem é o soluto? Água? Não. Café, é o que se dissolve. Mas só que nessa xícara daqui eu vou colocar mais uma, que eu gosto de um café um pouquinho mais forte. Então, aqui, ó. Essa solução aqui que eu estou mexendo, que tem 2 colheres, está mais concentrada do que essa. Em biologia, vamos usar os seguintes termos. Quando as duas tiverem a mesma concentração, uma colher de açúcar aqui e uma colher de açúcar, eu digo que elas são isotônicas. Iso é igual, porque tem a mesma concentração, a mesma quantidade de soluto. Mas aqui, por exemplo, eu coloquei 2 de café. Essa está mais concentrada, eu chamo de hipertônica. Essa daqui
que está menos concentrada, porque só tem uma de café em relação a essa. Essa é chamada de hipotônica. Então, percebem a clareza aí para a gente não ter dúvida que vai usar nessa aula. Isotônica, quando as duas soluções têm a mesma quantidade de soluto. Hipertônica, aquela que tem mais soluto. Hipotônica, aquela que tem menos soluto. Se eu misturasse as duas, tende a um equilíbrio. Da seguinte forma, o soluto vai passar para aquela solução de menor concentração, até que se igualem. E se eu colocasse uma membrana dentro dos líquidos, elas iriam ficar isotônicas após um certo tempo. Beleza? A célula pode transportar as substâncias, então, dependendo desses meios que a gente viu, de forma passiva, de forma ativa ou em bloco, que é em grande quantidade. O transporte passivo, ele ocorre sem gasto energético. O transporte ativo, ele ocorre com a célula gastando energia dela para fazer a coisa entrar ou sair, através da membrana. E o em bloco é quando a coisa é muito grande, a substância é muito grande, então ela precisa entrar ou sair através de projeções da membrana, ou para fora, ou se projetando para fora, o citoplasma para englobar, ou então invaginando, é como se ela entrasse para dentro, paradoxo, no português aí bem dizido, eu esqueci a palavra, mas aí é um pleonasmo. Então ela entra e traz a substância para dentro de si nesse sentido, por invaginação. A gente não vai falar nem de transporte em bloco, nem transporte ativo nessa aula, porque senão vai ficar muito longa, porque são coisas um pouco diversas. Então, endo para dentro, citose célula, exo para fora, citose célula. Traz para dentro e traz para fora. Bebendo ou comendo. Joga para fora uma espécie de defecação celular. É básico isso aqui. Vamos falar do transporte passivo. O transporte passivo, como vocês viram aí no vídeo anterior, ele ocorre sempre a favor do gradiente de concentração. A substância vai entrar na célula ou sair do meio onde ela tem mais. Que substância é essa? Eu posso falar de substâncias sólidas, no caso o soluto, ou de substância líquida, no caso vai acontecer por osmose. O transporte passivo, quando a célula não gasta energia, ATP, é como se fosse a moeda energética, é como se fosse a moeda que mais vale no mundo. Essa energia vem basicamente da glicose, pode vir da gordura, pode vir também de proteínas, mas é melhor vir do carboidrato, é mais fácil, mais limpo, que é o ATP, adenosina trifosfato. Não vamos falar disso. Então o transporte passivo ele acontece a favor do gradiente de concentração. O que quer dizer isso? Que a substância passa de onde ela tem mais para onde ela tem menos. Aqui estamos falando de soluto, de onde tem mais para onde tem menos, e aqui estamos falando de água, no caso solvente, de onde tem mais água vai para onde tem menos água. Vamos falar da difusão, um tipo de transporte passivo que pode ser simples ou facilitado. Não tem bicho nenhum, gente. Vamos entender a aula, preste atenção, desliga o somzinho aí, dá uma paradinha, que se você quiser se dar bem em provas, em Enem, em sua área, saúde principalmente, cai muito isso aqui, principalmente essa parte. Então, entenda aí, ou mesmo até mesmo por curiosidade, para você entender alguns princípios do dia a dia, você que quer perder peso, ganhar peso, você que quer se manter mais saudável, tudo isso está envolvido com coisas que vão para dentro e para fora da célula. Aqui tem um exemplo de uma membrana da célula, o meio de fora extracelular, o meio de dentro intracelular. Vou falar um pouco rápido, beleza? Mas vou tentar ser bem objetivo. Difusão simples é a forma mais simples da coisa entrar ou sair na célula ou da célula. Eu tenho aqui essa mesma representação disso daqui. São as proteínas intramembranares, porque estão de um lado ao outro, integram a membrana, fazem parte da formação dela, por isso do nome de proteínas integrais. Isso está na aula anterior. Você dá uma pesquisada aí, membrana plasmática, o Epsibaldi, o que você acha? Vou tentar botar o link aí. Difusão simples, a coisa vai passar diretamente pelas moléculas de fosfolipídios, que é um tipo de lipídio. Então tudo em vermelhinho aqui está representado aqui, nessa parte aqui preta, bicamada lipídica.
Quem é que vai passar por aqui? Coisas que têm afinidade pela camada bilipídica, que gostam de passar por ela, como substâncias lipossolúveis. Solúveis que se dissolvem bem em lipídios, já que eu estou falando de bicamada lipídica. Então, a substância que tem afinidade, como algumas vitaminas, vão passar tranquilamente por aqui. Algumas vitaminas que são lipossolúveis. Água passa, mas é lento. Por quê? Lembra que a água é polar, quem assistiu outra aula? Essa parte aqui é polar, gosta de água, hidrofílica. Essa parte de dentro da membrana é hidrofílica. O meio é hidrofóbico, fobia, medo. Então a substância, opa, vou passar por aqui. Só que quando chega aqui, ela... Ih, cara, deu bronca aqui, porque para passar por aqui é tenso, porque as moléculas não gostam da gente, ficam botando a gente para fora. Então o transporte pode ocorrer por alguns canais aquosos, mas é mais lento. A água vai preferir passar por aqui. O que passa bem facilmente por aqui? Substâncias como gás oxigênio e gás carbônico, do mais para o menos. Então imagina que você faz um movimento de inspiração, jogou o ar para dentro dos seus pulmões, veio, né, os órgãos do sistema respiratório, chegou lá no pulmão, brônquios, bronquíolos, afinou mais ainda, ficou umas bolas, os alvéolos pulmonares. Lá nos alvéolos pulmonares, para entrar no sangue, está cheio de vasos sanguíneos grudados nele. Vasos tão finos que parecem um cabelinho, mais fino ainda, a gente chama de capilar. Como aqui dentro do alvéolo está cheio de oxigênio, o meio está hipertônico, bem concentrado, o soluto, estamos falando de soluto, que vai a favor do gradiente de concentração, ou seja, se tem muito oxigênio aqui e pouco nos capilares, ele passa para lá. Quando ele passa para lá, ele vai sendo conduzido, chega no tecido, né? Para entrar na célula, ele tem que atravessar a membrana, ele vai passar pela bicamada lipídica. Passou, a célula usa esse oxigênio para quebrar a glicose na respiração aeróbia, quebra e tira energia, para ela usar depois, não aqui, né? Quando ela faz essa quebra da glicose com o oxigênio que veio do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, onde tinha menos, fora tinha mais, dentro tinha menos, quando consome, ele acaba ficando menos e aumenta um outro gás resultante dessa quebra, que é o CO2, o dióxido de carbono ou gás carbônico. Começa a acumular um monte aqui dentro, ou aqui. O que acontece? O meio de gás carbônico interno está mais concentrado, está hipertônico em relação ao meio externo, que é hipotônico. Soluto vai sempre do mais para o menos concentrado. O gás carbônico então é jogado para fora, sai da célula, vai viajando pelos tecidos, é levado para os vasos. Os vasos, quando chegam lá nos alvéolos, opa, estou cheio de CO2, o que é que eu faço? Hipertônico, aqui tem pouco, hipotônico. E aí sai. Expiração, você jogou fora. Então veja que os solutos variam. Muito O2 entra ou sai. Muito CO2 entra ou sai para onde tem menos. Sempre do mais para o menos. Da região de maior soluto para a região de menor soluto. Isso é difusão. Esse é o transporte por difusão simples. Ah, professor, quando a substância não gosta, isso aqui é mais afinidade por coisas apolares. E quando a substância é polar, ela vai buscar outros mecanismos que são pelas proteínas integrais. Nesse caso, pode ser por afinidade ou por ela ser um pouco maior. Não passa pelas brechinhas aqui. Eu vou ter as proteínas chamadas de permeases. Eu tenho as permeases de canal, proteínas de canal, e as permeases carreadora. O nome é esse, carreadora. Ou então carregadora. Qual a diferença, Sidoca? É que essa proteína aqui, permease, ela vai permitir a entrada como se ela facilitasse aquela entrada ou saída da substância. Então é meio que ela puxasse, que o cara tá ali na porta e disse, vai meu irmão, tenha vergonha não, entre. Tem muito de vocês aí, vão para cá, desce um passe livre para você. Sem gastar energia. Você entra de onde tem mais para onde tem menos, ou você sai, caso tenha muito dentro e pouco fora.
como a gente falou aqui desses gases. Mas aqui, por elas, vão passar íons, aqui, pelas proteínas de canal, quem? Cálcio, potássio, flúor, magnésio, zinco, sódio, cloro, né? Os cátions, né? Ou os ânions, que são aqueles íons que têm tendência a perder ou a ganhar elétrons, em parte de química, né? Os ácidos nucleicos, que já são um pouco maiores, vão vir pelas proteínas não de canal, que é um canalzinho aberto que pode estreitar um pouquinho e diminuir o fluxo, ou aumentar dependendo da quantidade de substâncias aqui. Elas vão passar pelas proteínas permeáveis, chamadas de carreadoras. Essas proteínas são diferentes, porque elas mudam a formação dela. Há uma mudança conformacional, ela captura a substância aqui, então eu sou uma glicose, ou um ácido nucleico, que é o tijolinho da proteína, ou nucleotídeo, que é o tijolinho do DNA. Você vai fazer cabelo, eu tenho que ter nucleotídeo para fazer o seu DNA, os seus genes. Eu tenho que ter ácido nucleico, porque para depois fabricar proteína, queratina, né, cabelo aqui na pele, colágeno, elastina. A água passa muito mais fácil por esses canais aqui. As proteínas de canais podem ser chamadas de porinas. Então eu tenho aquelas proteínas que são específicas para passar água, elas gostam aqui não, aqui passa água, aqui passa cloro, aqui passa sódio. Se passa água aqui, e quem é você, meu irmão? Sua proteína aquaporina, passa água por mim. Já aqui é outro, sua proteína que tem afinidade pelo ânion de cloro, Cl-, né? Então eu sou uma proteína de canal para passar o íon cloro, ou cloreto. Uma coisa bem interessante, pessoas que nascem com algum problema genético, que faltam canais de cloro, veja que coisa interessante, quando faltam canais de cloro, isso leva ao aparecimento de uma doença chamada de fibrose cística. A fibrose cística, ela, como sintoma, ela leva ao acúmulo de muco, né? Muco é uma secreção, aquela secreção que a gente, quando a gente puxa, meio que faz isso aqui, não estou gripado, não é catarro, nada, mas você sente que tem um muco, né, para reter impurezas. Esse muco então pode se acumular no pâncreas e dificultar a produção do suco pancreático, de enzimas digestivas, a pessoa tem problemas na digestão. Se isso for no pulmão, esse acúmulo de muco, isso vai trazer à pessoa problemas respiratórios, o aumento de infecções, de gripe, de resfriado, de pneumonia, de doenças associadas à dificuldade de tirar a substância de dentro, né, que está incomodando por causa desse excesso de muco. Fibrose cística por falta de canais de cloro. Então existem proteínas de canais específicas com afinidades específicas. Imagina que a membrana está cheia de vários canais, cada um com sua afinidade para certos íons. Glicose passa por aqui. Então, se uma proteína grande, glicose, for entra aqui, ela muda a conformação. Ela pega aqui, aí depois ela abre e joga para fora. É como se eu pegasse isso aqui, a glicose capturasse, vai vir uma proteína mediadora para meio que abrir a chave aqui de baixo. Aí abre, solta, pode entrar, meu irmão. Aí joga para fora. Agora eu quero jogar isso aqui para fora, é outra coisa, é um lixo. Pega aqui, joga para fora. Então, difusão facilitada é quando eu tenho uma ajudinha de uma proteína que puxa para dentro ou para fora, beleza? Por afinidade ou por tamanho daquilo que não passa simplesmente pela parte de lipídios. Bem facinho, tranquilo, não tem bicho de 7 cabeças. Compreenderam? Só luto. O diabetes tipo 2 ele ocorre justamente por alguns problemas nessas proteínas aqui, para a gente ter uma ideia. Diabetes tipo 2 é aquele diabetes que pode ser genético ou pode ser por problemas alimentares da pessoa, come muita coisa gordurosa, muita coisa doce. Então, imagina, você comeu um monte de glicose, aquilo vai para o seu sistema digestivo, intestino é absorvido e é lançado no sangue. O excesso de glicose vai levar ao diabetes tipo 2. Sintoma principal, muita sede, muita fome e mija muito. O volume urinário é muito alto. Consequência, problemas na retina, pode levar a cegueira, problemas cardíacos, problemas renais, transplante aí, né, hemodiálise direto, alterações metabólicas, problemas de cicatrização. Quem conhece alguém que tem diabetes sabe que o cara fica com aquela ferida que demora e pode infeccionar e levar a gangrena, que é a necrose, né, do tecido lá, e levar à morte ou amputação do membro afetado. Os pés, né, tem muitos riscos de infecções e lesões,
Tudo isso associado às consequências do acúmulo de glicose no sangue, o diabetes. Então tá lá o sangue cheio de glicose, chega no pâncreas, vou tentar falar bem rápido, hein? Chega no pâncreas glicose e cálcio, íons de cálcio, na membrana dele, nas células beta, e bum, quando entra é reconhecido pelas proteínas, né, os íons aqui, a glicose, aí bum, ela fabrica o hormônio, insulina, isso aí, meu irmão, minha irmã. Esse hormônio volta para o sangue, então tem insulina, glicose e gordura. Né? Qualquer um desses três aqui, porque eu vou esquecer. Aí chega no sangue, quando vai entrar na membrana da célula, opa, tem muita glicose aqui. Vai vir uma proteína reconhecedora daquela insulina, traz ela para dentro, proteína 1. Tem uma outra proteína para modificar essa insulina, proteína 2, que altera ela, joga um fosfato nela, ela fica fosforilada. Essa proteína vem, anda para cá e abre a chave aqui, diz, olha, essa outra proteína, 3, vai abrir aqui agora para essa proteína entrar. Se não reconhecer, a glicose não entra, diabetes tipo 2. A gordura que está aqui, viajando aqui fora, eu tenho uma outra proteína, proteína 4, que fica meio que dando facadas, cortando ela todinha, picotando, para facilitar a entrada dela. A proteína, a glicose, a gordura, né? O ácido graxo aqui, ele vai sendo fatiado para entrar mais facilmente aqui pela camada do lipídio, já que é lipossolúvel. Então, perceba, o pâncreas está trabalhando direito, cara, está fazendo insulina, mas ele pode nascer com um problema genético que alterou o gene ou que alterou as proteínas aqui que vão capturar, fazer esse processo todo de recepção, de detecção da glicose, da insulina, de transformação dela. Isso pode ser principalmente por excesso de glicose. Ou imagina que está cheio de glicose. Eu só tenho 1 milhão aqui espalhado, 1 milhão de proteínas capturadoras de glicose. E tem 2 milhões de glicose, sempre. Vai levar um problema, porque entra 1 milhão e fica 1 milhão fora boiando, porque não dá tempo, elas estão saturadas, né? Todas estão repletas no seu limite máximo de assimilação. Beleza? Difusão, transporte de soluto. Vamos falar então da osmose. Um caso especial de difusão, mas não de soluto, vai ser de líquido. Novamente, esse líquido vai de onde ele tem mais para onde ele tem menos. Agora tem que ficar uma coisa bem clara. É esse o bicho todo, acho que a galera confunde. Se eu tenho muito perfume aqui em um frasco e abro ele, o perfume sai. As partículas de cheiro, né, de odor, do meio mais concentrado, hipertônico, para o meio menos concentrado. A sala fica infestada. Eu estou fumando cigarro aqui e a fumaça vai, todo mundo vai sentir o cheiro, porque ela sai de onde tem mais para onde tem menos, hiper para hipo. Isso é difusão. Essa difusão é para soluto. Aqui a gente está falando de osmose, ela vai transportar a água. E a água vai de onde ela tem mais para onde ela tem menos. Mas nesse caso, o que vocês têm que entender é o seguinte: a água vai ser atraída pelo soluto. Vejam aqui um exemplo. Na difusão, muito soluto, vermelhinho, pouco soluto. Ele passa do hiper para o hipo. Na osmose, isso aqui é vermelhinho, é soluto. Isso aqui é vermelhinho, é soluto. Mas a água vai ser puxada pelo soluto de onde tem mais. Então a água sai do meio hipotônico para o meio hipertônico, porque mais soluto atrai. É só você lembrar disso. Como é que a água vai, professor? Olha, o soluto puxa a água. Então, muito soluto puxa a água. Pouco soluto, ele tem pouca capacidade de puxar essa água. O hiper puxa a água. Se eu for falar de soluto, o soluto vai do hiper para o hipo. Se eu for falar de solvente, ele vem do hipo para o hiper, porque o soluto puxa. É isso aqui a ideia. Como é que ocorre a osmose em uma célula animal? Eu tenho aqui uns esquemas: vermelhinho soluto, azulzinho água, o meio de fora dela, extracelular, o meio de dentro dela, dentro da célula. Eu vou falar a célula como se fosse ele. A setinha azul é a água para onde ela está indo. Então imagine o seguinte: eu sou
o meio intracelular. Eu sou 2. Eu sou a célula. Que célula que eu sou? Uma hemácia, uma célula do sangue, um glóbulo vermelho, um eritrócito. Vermelho por causa da hemoglobina, né? Se eu for colocado em uma solução que a concentração de soluto é igual ao que tem dentro de mim, por unidade de volume, peraí, pessoal, devagar, vamos lá. Se eu pegar 1 metro meu, um volume meu de 1 metro quadrado, e 1 metro do que está ali, do líquido onde eu estou dentro, eu vou medir quanto de sal tem, por exemplo. Aí eu vou medir, 1 metro meu equivale a concentração de 0,9%. É como se eu tivesse colocado 9 gramas de sal dentro de 1 litro de água de mim. Sempre que eu pegar 1 litro de água, eu vou ter 9 gramas, concentração de 0,9. Se eu for olhar para fora, botei o que? Eu vou recolher, vou analisar quimicamente aqui, análise quantitativa, análise qualitativa, aquela parada lá de química. Eu vou ver que vai dar 9 gramas de sal, cloreto de sódio, NaCl, sal de cozinha, dentro de 1 litro de água. Concentrações iguais, eu estou isotônico em relação ao meio externo. O meio de fora é igual ao meio de dentro, em termos de concentração. O fluxo de água que sai e o fluxo de água que entra é igual. Eu não vou mudar, eu permaneço do mesmo jeito, porque está igual à questão de dentro do sangue. Se eu sou 2, lembra, eu sou a hemácia, eu sou colocado agora numa vasilha, numa caixa d'água, onde a concentração de lá aumentou. O cara disse, opa, tá pouco sal, vamos jogar 2 sacos de sal aí dentro. Aumentei a concentração. Quem é que está mais concentrado? Fora. Fora está hipertônico. Eu em relação ao meio de fora. É como se fosse comparar. Bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo, claro, dia, essas coisas. Claro, dia, né? Claro, escuro, noite, dia. Um comparativo. Se lá fora está hiper, eu estou hipo, poxa. O que vai acontecer com a água, lembra? Muito soluto, puxa a água de mim. Eu vou murchar, eu vou ficar crenado. A célula crenada é a célula que perdeu água para o meio hipertônico, porque muito soluto puxa a água. Se eu for colocado agora o contrário, olha, professor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar por dentro de uma caixa d'água, onde a concentração de sal é bem baixinha, ou então nem tem água destilada. O que acontece? Quem é hipertônico agora? Eu estou hipertônico, eu tenho muitos solutos. Quais? Não interessa, eu tenho muitos em relação ao que está fora. Muito soluto puxa água, eu vou puxar tanta água que eu vou inchando. Incho, que minha membrana não suporta e rompe. Ela entra em hemólise. Hemólise é porque eu estou falando de hemácia. Hemólise é a destruição da hemácia, ou plasmoptise, as palavrinhas chatas da biologia. Mas perceberam aí? Isso ocorre do mesmo jeito, se Baldinho, em célula vegetal? Nananina não. Porque além da membrana plasmática aqui em azul, eu tenho uma estrutura além dela, que é a parede celular, a parede vegetal, feita de celulose, que lhe confere uma maior resistência, uma menor elasticidade. Então ela consegue suportar a água que entra, ela se limita. Não, porque não vai romper não, velho. Não vai estourar não, nem a pau. Ah, mas se estiver entrando muita água, o meu vacúolo, que é um órgão, uma organela que guarda água, ele se encarrega de jogar. Ah, mas está entrando água, ele joga para fora. Vai haver um fluxo para entrar e um fluxo para sair. Uma força de sucção interna e vai haver também uma resistência da membrana forçando essa saída, puxando por M, se eu for fazer uma representação matemática, que fala daqui a pouco. Então, o vapor, ele tem água, controla a regulação de água que entra e que sai, tem pigmentos dentro dele, tem cristais, tem íons, né, tem outras substâncias, então ele é muito importante para regular o volume de água na célula. Se eu sou colocado agora, eu sou uma célula, veja que eu sou uma parada de coisas, né? Eu virei agora célula vegetal. Upa, não preciso comer, faço fotossíntese, beleza, vivo de luz. Se eu sou colocado em uma solução que tem a mesma concentração que eu, o que acontece? Estamos iguais, somos isotônicos. Se somos isotônicos, o fluxo de entrada de água, a sucção interna, é igual à membrana, a resistência que a membrana tem. A minha membrana é isso aqui, a minha pele. Então a minha pele, eu puxo muita água, mas ao mesmo tempo ela permite que saia muita água. Então a resistência da membrana para a saída de água
é igual à força de sucção que eu tenho para puxar essa água. Minha sucção celular, SC, vai ser zero. O que eu puxo e o que sai de mim tende a zero, porque o fluxo de entrada e o fluxo de saída, por conta dessa resistência membranar, se estabeleceu em equilíbrio. É o que a gente chamaria de pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? Quando eu sou hipertônico, a tendência que eu tenho é o quê? Ganhar ou perder água. Não esquece, puxa. Hipertônico puxa. Se eu sou hipertônico, a pressão osmótica, a pressão para diminuir essa minha força de puxar água, que tem que ser feita lá fora, tem que ser mais alta do que a que eu estou puxando. Compreenderam? Muito soluto, a força de sucção é muito alta. Eu tenho que estabelecer uma pressão externa maior, ou seja, uma maior pressão osmótica lá fora, para que o fluxo de água seja interrompido. Pressão osmótica é isso. Se eu estiver sugando muito e a pressão osmótica lá for baixa, eu continuo sugando muito. Se eu quiser interromper, eu tenho que botar uma pressão osmótica lá maior, para que a membrana tenha uma pressão sobre ela que impeça ou essa entrada ou essa saída. Vamos voltar aqui, depois eu volto. Se a solução agora é hipertônica, tem muito soluto ali fora e pouco soluto aqui dentro, a água sai. Eu vou murchando. O que vai acontecer? Eu vou ficando plasmolizado. Se eu nem perco nem ganho, eu fico flácido. Flácido quer dizer que eu mantenho a minha elasticidade normal, não quer dizer murcho. Murchando aqui é como se perdesse água por evaporação. Se eu sou colocado num lugar que tem muito sal, eu vou jogando água para fora. Se eu sou colocado em uma solução hipotônica, feita que aconteceu aqui, lembra? Eu agora fui colocado em um lugar onde praticamente não tem sal. A salinidade ali é mais baixa do que a que tem dentro. A água entra ou sai? Entra, poxa. Quando a água entra, o meu vapor incha. Aqui está murchando. O meu vapor incha, a minha membrana plasmática se infla, eu estou ficando túrgido. A célula fica túrgida, porque ela inchou e alcançou o seu limite. Mas ela vai romper? Não. Por conta da parede celular. Ela não entra em plasmoptise, ela não se rompe, porque a parede celular segura isso. Uma coisa muito interessante aqui. Protozoários de água doce, eles têm uma organela chamada vacúolo contrátil. Um vacúolo parecido com esse. Então ele, como o meio de fora do rio tem menos soluto do que ele mesmo, qual é a tendência? O de fora é hipo. Ele é hiper, ele faz o quê? Puxa ou joga água? Ele puxa água. Ele vai inchar, ele iria morrer. Mas o que acontece? O vacúolo contrátil dele, entrando água, ele joga para fora. Como se fosse uma vasilhinha. Está enchendo, ele joga fora. Isso aqui é muito importante para o Enem, cara. Se liga, por quê? Minha amiga, meu amigo, né? Maninho, maninha. Porque se eu colocar uma planta, imagina, a raiz, ela não puxa água e sais. Isso aqui é a raiz. Se tem muitos sais aqui na raiz em relação à terra, quem está mais concentrado? A raiz, né? Se a raiz está mais concentrada, ela é hipertônica. O que acontece com o fluxo de água? Sai ou entra da raiz? Hipertônico, muito soluto, puxa água. Isso é importante para que garanta o fluxo de água que entra pela raiz, vai subir pelo caule, vai lá para as folhas, faz a fotossíntese e ela faz a produção da sua glicose. Tá ligado nessa parada aí de que se fora ficar muito sal em relação ao da raiz, então eu peguei, vou fazer um teste, não faço não, porque é sacanagem. Bota um monte de sal em volta da raiz da planta. Quem é que vai ficar hipertônico? Fora ou dentro? Fora. Você vai dizer, mas ela não vai puxar sal também, professor? Não vai dar mais por menos? Sim, mas eu estou colocando muito sal e ela tem um limite. Ela não é adaptada para puxar muito sal porque ela vai morrer. Se tem muito sal fora, quem é hipertônico agora? Fora. O que acontece com a raiz? Ela consegue puxar água hiper para o hipo? Não, cara. Ela vai mandar água para fora, do hipo para o hiper. Ela perde água, a planta vai murchar. Compreendem aí que tem plantas que são adaptadas a lugares salinos, né? Manguezais, água ali, as plantas ali próximas ao litoral ali,
elas têm capacidade de talvez absorver sal e jogar fora esse sal. Ou às vezes elas tentam manter, às vezes não, é necessário manter a concentração de dentro, mais ou menos do que a de fora, para entrar água. Quem puxa, quem tem mais. Então ela aumenta a concentração, aqui tem 10 de sal. Ah, cara, para sobreviver eu tenho que botar 12 aqui, que é para eu puxar, porque se aqui ficar 8, eu jogo para lá, eu vou morrer. Entenda essa regulação que é importante para a agricultura também. Algumas técnicas são usadas para manipular isso daí. A pressão osmótica ela pode ser representada por essa coisa matemática, que é essa forma. Fc é a sucção celular, a capacidade que ela tem de sugar a água. E isso vai ser igual ao que entra menos a membrana que coloca uma força para sair água. Então, se entra muita coisa e sai pouco, a sucção celular vai ser acima de 0. Se entra muita coisa e também sai muita coisa, se equilibrou. A sucção celular tende a 0. Se entra muita coisa, mas a membrana libera muito mais, por que libera? Porque aqui é hipo e lá é hiper. Isso faz com que a sucção celular seja abaixo de 0. É negativa, ela está perdendo muita água. Isso é uma representação matemática para trabalhar na questão da pressão osmótica. Então, entendam, a pressão osmótica aumenta por conta do aumento da concentração. Para eu diminuir essa pressão, para eu diminuir esse fluxo de entrada de água, eu tenho que estabelecer uma pressão maior lá fora, ou se iguale para estabelecer, para parar isso daí. Então, resumindo, galera, transporte de substâncias da forma passiva, difusão simples e facilitada é de soluto, íons, moléculas que estão dissolvidas na água, osmose de líquido. Por que que o alface murcha? Porque está saindo água por osmose. Se eu colocar sal em cima dele, o sal puxa a água. Externo está hipertônico, perde água para fora, ele vai murchar. O mel estraga? Sim, o mel estraga, cara, mas demora mais a estragar, porque ele tem uma alta concentração de soluto. Se ele tem muito soluto, ele é hipertônico. Se ele é hipertônico, a bactéria que pousar ali nele, é uma bactéria que é o sal, o mel. Quando a bactéria pousa, ela fala, eu quero comer mel, muita glicose. Aí, excesso de soluto faz o que com a bactéria, que é hipotônica em relação a ela, sugando água da bactéria. Sem água ela morre. Então o mel demora a estragar, porque ele é um meio hipertônico e dificulta o crescimento de bactérias por estar sugando a água delas por osmose. Beleza? É essa aula, espero que vocês tenham aproveitado. Quem gostou, dá um like aí, compartilha, faz nos comentários aí, sugestões, críticas. Estou aberto a sugestões e a ideia é sempre essa: compartilhar a informação para que o conhecimento seja ampliado, seja para fazer vestibular, Enem ou mesmo para a vida. Beleza? Tamo junto, acompanha as próximas aulas aí. Um abração, fui, valeu!